Vamos para mais um episódio do nosso podcast que não tem nome. Vamos falar sobre vizinhos que pegam animais, para vizinhos irresponsáveis que adotam cães. Isso acontece o tempo inteiro. E como lidar com vizinhos assim? Eu não tenho uma resposta pronta, porque eu sei que cada situação, por mais que seja parecida, requer situações diferentes, atitudes diferentes, né? É sempre complicado quando a gente tem uma consciência em relação a como se deve tratar um animal minimamente, quando a gente convive com pessoas próximas, assim, que tratam o animal de qualquer forma. E isso acontece muito, né? Então, assim, quem não tem um vizinho que inventa de pegar um cachorro, e você já pensa assim, puta, não acredito, meu vizinho inventou de pegar um cachorro. Você já sabe que aquele vizinho não vai cuidar direito. E você já sabe que aquele vizinho muitas vezes vai maltratar, vai amarrar na corrente. Primeiro, assim, a gente vive em sociedade e muitas vezes a gente tem que saber viver com pessoas que pensam diferente, pessoas diferentes da gente, muitas vezes para não arrumar confusão, né? Hoje em dia não dá mais para saber como são as pessoas, por qualquer motivo elas são extremamente agressivas e fazem coisas absurdas. E ainda mais quando a gente vai tentar falar, opinar sobre alguma coisa diretamente com aquela pessoa não gosta e às vezes trata de forma totalmente agressiva. Eu sempre lembro um caso de uma protetora lá lá no Nordeste, eu esqueci a cidade, a gente deu essa notícia o ano passado. Ela estava vendo um cachorro sofrendo maus tratos, ela estava agoniada, e não era só porque ela era protetora, qualquer ser humano, assim, minimamente responsável, que tem consciência, que a gente tem que respeitar, no básico, animais, a pessoa vai se incomodar quando é obrigada a ver um animal sofrendo maus tratos diariamente. Foi o que aconteceu com ela. Ela via um noia lá bater, espancar o cachorro e ela foi lá e denunciou. Falou: olha, ele não tem condições, ele bate, ele espanca, ele não alimenta, ele deixa amarrado, ele machuca. E eu lembro que a história dizia que o delegado chegou, chamou ele para depor e depois soltou ele, né? E ele voltou no outro dia, foi lá e matou a mulher na porrada. Então, assim, quando é vizinho, a gente tem que saber muito como vai lidar se quiser se meter. Eu sempre falo o seguinte, gente, a maioria das pessoas elas são educadas a não saber tratar animais. Porque elas crescem vendo os pais maltratando, abandonando. Isso vira um ciclo sem fim. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui obrigado a pegar um cachorro. Fui obrigado mesmo, porque aqui a gente já tem 2 cachorros idosos assim e a gente não tinha mais condições, né? E a gente chegou no limite assim de vizinhos. E assim, eles não são vizinhos ruins, eles não são pessoas ruins, né? Porque a gente às vezes acha que aquela pessoa que não cuida bem do animal e às vezes maltrata é um ser humano ruim. Não, em muitos casos, são seres humanos que simplesmente cresceram dentro de uma sociedade que é normal abandonar, maltratar e não cuidar do animal. Eles simplesmente repetem. Passam a infância vendo isso e ninguém está falando nada ao contrário. É a criançada de hoje. Você vê essas criançadas agora nos bairros, tá vendo lá o animal na rua, com frio, doente, vê o próprio pai, a própria mãe maltratando, abandonando. Então ele cresce muitas vezes com aquilo na mente. Ó, é normal, é normal. Pegou um filhote e eu sabia que não ia cuidar. Eu queria até ficar assim, não, eu vou ficar surpreso, vou ter fé. Dito e feito, não cuidou. Porque essas pessoas elas crescem normalizando maus tratos e abandono. Então, assim, quando é vizinho da gente, a gente tem que saber lidar. Quando a gente tiver que interferir, porque em algum momento a gente vai querer interferir de alguma forma. Eu sempre falo assim, olha, gente, vai conversar. Porque o pensamento que você tem, a consciência que você tem, ela é sua. O outro geralmente não tem. E essa consciência, ela não nasce do dia para a noite. Então, assim, não adianta você chegar lá para o seu vizinho e impor a sua forma de ver o mundo e achar que rapidamente ele vai absorver. Não, conscientização leva tempo, meses, anos. Eu sempre falo, olha, se você tiver que interferir porque você não está aguentando mais, sempre tenta conversar, sempre tenta construir uma ponte para levar uma reflexão. E eu sei que é muito difícil quando são os vizinhos da gente que adotam animais e esses vizinhos são irresponsáveis, inconsequentes, né? Então, assim, nesse caso, assim, eu sempre falo, tenta construir uma ponte, se você tiver afim, né? Mas nunca tenta entre em atrito, em conflito, porque a gente vive já numa sociedade extremamente violenta,
onde as pessoas têm muita dificuldade em ouvir a opinião sem entender que aquilo ali é para fazer o bem para ela. Então, construam pontes.